Ok, meus amigos, vamos voltar aqui então. Olha bem, a gente falava aqui, a gente encerrava aqui com essa ideia sobre o conceito legal, aí aproveitamos para estabelecer essas distinções entre crime de um lado e contravenção de outro. Pois bem, a gente volta agora, porque olha só, né? Voltando aqui, que mais que a gente vai ter sobre este tema, né? Então, voltando aqui, vamos para o conceito analítico, também chamado de conceito estratificado, né? Que de longe é o conceito mais importante, é o conceito mais acolhido, até porque é um conceito que vai abarcar também o conceito formal e o conceito material. O conceito formal e o conceito material, eles estão inseridos no conceito analítico, o conceito estratificado. E esse conceito ele é utilizado há muito tempo, desde o final do século XIX, que se utiliza o conceito estratificado. Claro que a forma de estratificar foi alterada com o passar do tempo, mas a ideia de um conceito estratificado, a ideia de um conceito analítico, ela é utilizada realmente há muito tempo. Olha bem, o que nós temos então? Conceito estratificado, justamente porque vai dividir o crime em estratos, em elementos. Que é essa ideia que você já está identificando aí, fato típico, ilicitude, culpabilidade. É essa ideia, é dividir o crime em estratos, dividir em elementos. E essa divisão, evidentemente, ela tem uma finalidade muito didática, uma finalidade de nós conseguirmos analisar várias nuances relacionadas ao fenômeno criminoso. Então vamos lá. Dentro dessa perspectiva, aí eu vou colocar aqui na outra tela, dentro dessa perspectiva, é importante então a gente compreender que não existe apenas um conceito analítico. Ou melhor, existe um conceito analítico, mas existem várias formas de analisar esse conceito analítico. Existem várias teorias para tentar nos dizer como é que se estrutura o crime, quais são os estratos do crime, qual é a forma analítica do crime, qual é a forma em que se apresenta o crime, quais são os elementos do crime. De longe, meus amigos, a teoria mais acolhida no Brasil e no exterior é a teoria tripartida. Então, teoria tripartida, também chamado de teoria tripartite, que vai enxergar o crime como constituído de 3 elementos. Então, o crime teria um primeiro elemento, que é o fato típico, o crime teria um segundo elemento, que é a ilicitude, e o crime teria um terceiro elemento, que é a culpabilidade. E aí eu já começo entretecendo algumas considerações sobre esses 3 elementos. Claro que eu vou falar das outras teorias também, mas eu repito, entretecendo algumas considerações sobre esses 3 primeiros elementos. Então, eu teria em primeiro lugar o fato típico, o segundo lugar a ilicitude e o terceiro a culpabilidade. Os 3 elementos deveriam ser analisados necessariamente nesta ordem. Ou seja, somente se eu tiver o fato típico é que eu vou analisar se o fato típico é ou não ilícito. Eu não vou falar em ilicitude sem antes analisar o fato típico. Então, por exemplo, um exemplo de excludente de ilicitude é o estado de necessidade. O estado de necessidade ele vai aqui excluir a ilicitude. Mas eu só vou analisar se houve estado de necessidade se primeiro eu já souber que existe o fato típico. Porque se eu não tiver fato típico, eu não vou analisar a ilicitude e, consequentemente, eu não vou analisar eventuais excludentes de ilicitude. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Se a gente parar para pensar, meus amigos, vejam só, imagina um furto famélico. Furto famélico, a pessoa furtou porque estava morrendo à fome. Indubitavelmente, isso é estado de necessidade. Porque eu estou sacrificando o patrimônio de alguém para salvaguardar a própria vida ou a vida de outra pessoa. Porque eu posso furtar para me alimentar ou furtar para alimentar alguma outra pessoa. Mas se esse furto famélico for um furto de bagatela, bagatela é insignificância. E a insignificância exclui o fato típico, porque a insignificância exclui a tipicidade material. Então, nesse caso, o furto de bagatela é um fato atípico. E se é um fato atípico, eu não vou falar em estado de necessidade. Porque, como eu disse, esses 3 elementos, vou colocar aqui na tela mais uma vez, eles são analisados necessariamente nesta ordem. Eu preciso ter o fato típico, e só se eu tiver o fato típico é que eu vou analisar se existe ou não ilicitude. Eu não vou falar na análise da ilicitude se eu não tiver um fato típico. Somente quando eu tenho um fato típico, eu repito, é que eu vou analisar se era ou não ilícito. Tá bom? Volta comigo aqui para a tela, olha só.
Então, que mais que a gente tem? Outro ponto importante é a questão terminológica. Eu estou utilizando a expressão ilicitude, que é a expressão utilizada pelo código, né? E é uma expressão que particularmente eu prefiro, mas tem muita gente que prefere a expressão antijuridicidade e a maioria entende que as expressões ilicitude e antijuridicidade são expressões sinônimas, tá? Há quem entenda que não, há quem entenda, né, como se dizia antigamente lá na primeira metade do século XX, na Alemanha se dizia que licitude e antijuridicidade não podem ser expressões sinônimas porque o crime é ilícito, mas não é antijurídico. Como assim? É que o ilícito seria aquilo que é contrário à lei e o antijurídico é aquilo que é contrário ao direito, que é uma ideia mais abrangente, mais ampla. E justamente por isso o crime ele não seria antijurídico, porque o crime não é contrário ao direito. O crime ele é uma criação do direito. Então ele é jurídico, porque ele é uma criação do direito. É o direito que diz o que é crime e diz quais são as consequências do crime. Então ele não seria antijurídico, mas sim ilícito, né? Então há quem diga isso. Particularmente eu prefiro a expressão ilícito, porque é a expressão utilizada pelo código, então não gera maiores confusões. Mas eu reitero que a larga maioria da nossa doutrina utiliza as expressões ilicitude e antijuridicidade como expressões sinônimas, de modo que aqui a gente poderia dizer que o crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade, ou poderíamos dizer que o crime é fato típico, antijuridicidade e culpabilidade, né, com os três elementos. Então ilicitude e antijuridicidade como expressões sinônimas para a teoria majoritária, para a doutrina majoritária, mas eu repito, a expressão ilicitude é utilizada pela legislação, é utilizada pelo nosso Código Penal. Bom, essa teoria tripartida, meus amigos, na doutrina estrangeira, de longe é a majoritária. De longe, na doutrina estrangeira, ela é majoritária. De longe é a majoritária. No Brasil também é majoritária, embora a teoria bipartida seja muito forte no Brasil. Mas a teoria tripartida ainda é majoritária. Nós temos vários autores defendendo essa teoria tripartida. A gente poderia citar aí César Roberto Bittencourt, Luiz Regis Prado, Paulo César Busato, Cláudio Brandão, Rogério Sanches, Rogério Greco. Então, a maioria defendendo aqui essa visão tripartida de crime, tá? Bom, mas há uma corrente muito forte, como eu disse, defendendo uma visão bipartida de crime. Visão bipartida de crime. Particularmente, nós também adotamos a teoria tripartida que nós mencionamos anteriormente. Mas há quem defenda uma teoria bipartida, meus amigos. E para essa visão, o crime teria, então, dois elementos. O crime seria, em primeiro lugar, fato típico, e, em segundo lugar, seria ilicitude. Então, o crime teria, meus amigos, apenas dois elementos. Um primeiro elemento seria o fato típico e o segundo elemento seria a ilicitude. O segundo elemento seria a ilicitude. E para essa corrente de pensamento, a culpabilidade não é um elemento do crime, mas sim um pressuposto para a aplicação da pena. E sim, eu repito, um pressuposto para a aplicação da pena. Essa teoria no Brasil é muito forte e ela só existe no Brasil. Ela só existe no Brasil. E por que só existe no Brasil? Na verdade, ela é uma construção da doutrina brasileira por conta da reforma do Código Penal em 1984. Lembre que o nosso código é de 1940, né, o Decreto-Lei de 40, Decreto-Lei 2889 de 1940. E esse decreto-lei, meus amigos, ele foi adotado, né, ele foi recepcionado com status de lei ordinária, só que esse decreto-lei ele foi substancialmente alterado em 1984 pela Lei 7.209, que é do dia 11 de julho de 84, e mudou toda a parte geral do Código. O Código tem parte geral, do artigo 1º ao 120, e parte especial do 121 ao 361. E toda a parte geral, ou seja, do artigo 1º ao 120, foi alterada em 1984 pela Lei 7.209, né, que é do dia 11 de julho de 1984. E com essa reforma da parte geral em 84, meus amigos, o que aconteceu então? Com a reforma da parte geral em 84, todas as vezes que nós temos exclusão de culpabilidade, o Código passou a utilizar expressões como é isento de pena, não se pune. Né? E aí,
A partir daí, o que é que a doutrina, boa parte da doutrina passou a dizer? Passou a dizer que, se para o código, quando não tem culpabilidade, ele utiliza a expressão é isento de pena, e não a expressão não há crime, então passou-se a dizer, olha, o código está reconhecendo que, nesse caso, existe crime, só que não há pena. Ou seja, passou-se a entender que quando o código diz que não há culpabilidade, é isento de pena, então é porque há crime, só não há pena. Então o código, agora que eu estou vendo que eu citei aqui o número errado do Código Penal, né? O decreto-lei é 2848, o decreto-lei que eu citei, que é o 2889, é de 56, que é a lei de genocídio. O Código Penal é o 2848, que é o decreto-lei de 1940, tá? Então, para essa doutrina, com a mudança do Código Penal em 84, quando o Código fala em exclusão de culpabilidade, o Código está diante de uma hipótese em que você tem crime, só que você não tem pena. Então, esse entendimento foi adotado por primeira vez por René Ariel Dotti, depois foi acolhido por Damásio de Jesus e outros autores, como Delmanto, Júlio Fabrini Mirabete, depois Fernando Capês, Flávio Augusto Monteiro de Barros, defendendo essa visão bipartida do crime. Então, para esses autores, o crime teria apenas esses dois elementos, eu repito, fato típico e ilicitude. Tendo fato típico e ilicitude, você teria crime. E a culpabilidade, para eles, não seria um elemento do crime, mas sim um pressuposto para a aplicação da pena, tá? Bom, de todo modo, veja que por esse entendimento deles, o menor de idade cometeria crime, por exemplo, porque o menor ele pratica fato típico e ilicitude. O menor ele não tem culpabilidade, porque o menor é inimputável, e a imputabilidade, conforme a gente vai ver, é o primeiro elemento da culpabilidade. Então, para o menor, você afasta a imputabilidade e, consequentemente, você exclui a culpabilidade. Então, quando o menor pratica o fato, o menor pratica fato típico e ilícito, para essa corrente de pensamento, o menor cometeria crime. Perceba que isso é incompatível com a nossa lei, porque a nossa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei posterior à reforma do Código Penal de 84, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, lembre comigo, é a Lei 8.069 de 1990, e o Estatuto da Criança e do Adolescente deixa claro que o menor não comete crime, ele comete outra coisa. A lei fala em ato infracional equiparado a crime, tá? Mas, de todo modo, é importante a gente lembrar que essas duas correntes de pensamento, elas digladiam na nossa doutrina brasileira. A maioria ainda é a visão tripartida, que, como eu disse, na doutrina estrangeira, de longe é a majoritária, porque a bipartida ela só tem reflexo no Brasil por conta da redação do Código Penal a partir da reforma de 84. Então, de longe, no exterior, a teoria tripartida é majoritária, mas no Brasil, embora ela também seja majoritária, é importante lembrar que no Brasil a teoria bipartida também é muito forte. Aí nós temos, por exemplo, meus amigos, a visão quadripartida de crime, que atualmente não tem defensores. Para a visão quadripartida, permita-me aqui abreviar os elementos que a gente já mencionou, nós teríamos os três elementos da teoria tripartida, ou seja, a gente teria o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade, só que a gente teria um quarto elemento que seria a punibilidade. Essa teoria foi muito forte na primeira metade do século XX. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, era a teoria defendida por Basileu Garcia, por exemplo, que era um autor bastante consagrado. Nelson Hungria, em determinado momento, defendeu essa ideia também. Então, crime como quatro elementos, fato típico, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Atualmente, ninguém defende essa teoria. Luiz Flávio Gomes defendia uma teoria que era intermediária entre a bipartida e a quadripartida. Luiz Flávio Gomes, que chamava essa teoria de teoria constitucional do delito ou constitucionalista do delito, ele entendia que o crime também tinha três elementos, só que para ele esses três elementos eram fato típico, a ilicitude. Aí, na opinião dele, a culpabilidade era um elemento, não era elemento do crime, mas sim pressuposto para a aplicação da pena, assim como dizia a teoria bipartida.
Então ele concordava com isso que a teoria bipartida dizia, né, que a culpabilidade era apenas um pressuposto para a aplicação da pena e não um elemento do crime. Só que ele acrescentava aqui o elemento punibilidade em abstrato. Para ele, a punibilidade em abstrato era elemento do crime. Quer dizer, ele mesclava a teoria bipartida com a teoria quadripartida. Da teoria bipartida, ele se aproximava quando dizia que a culpabilidade não era elemento do crime, mas sim um pressuposto para a aplicação da pena. E da quadripartida, ele se aproximava quando ele acrescentava na definição de crime a ideia de punibilidade, mencionando a punibilidade em abstrato. Tá bom? Olha bem. Aí nós temos aqui, meus amigos, ainda uma outra teoria, que é a teoria da ratio, se escreve ratio, né? Ratio essendi. Para a teoria da ratio essendi, o crime tem dois elementos. Veja que também é uma teoria bipartida, mas não é a teoria bipartida que a gente chama aqui no Brasil, que é a teoria do René Ariel-Dott, do professor Damásio de Jesus. Aliás, eu mencionei o saudoso professor Luiz Flávio Gomes, também mencionar o saudoso professor Damásio de Jesus, também falecido no começo do ano de 2020, né, outra grande referência no direito penal brasileiro. E aí é importante lembrar a teoria da ratio essendi. Para a teoria da ratio essendi, como eu dizia, o crime também tem dois elementos. Só que não como na visão bipartida, eu repito. Para a teoria da ratio essendi, o crime ele é fato típico e ilícito, e esse seria o primeiro elemento. E o segundo elemento seria a culpabilidade. Veja, então, que é diferente da teoria tripartida, porque na teoria tripartida você tem três elementos, fato típico é um elemento, a ilicitude é um segundo elemento e a culpabilidade é um terceiro elemento, tá? Então, é diferente da teoria tripartida. E é diferente da teoria bipartida, porque na bipartida que a gente conhece aqui classicamente é fato típico e ilicitude, e culpabilidade seria um pressuposto para a aplicação da pena. Para a teoria da ratio essendi, não. Você tem dois elementos. Só que o primeiro elemento é um fato típico e ilícito. Quer dizer, eles juntam fato típico e ilicitude em um elemento só. E aí é interessante a gente perceber que na nossa teoria majoritária, que é a teoria tripartida, quando a gente fala que tem um fato típico e ilícito, a gente diz que tem o injusto penal. Injusto penal não é sinônimo de crime, porque injusto penal é fato típico e ilicitude. Para ser crime, a gente precisa de um terceiro elemento, que é a culpabilidade. É assim que se entende majoritariamente. Tá? Então, fato típico e ilicitude, quando a gente tem os dois elementos, a gente fala em injusto penal. Aqui na teoria da ratio essendi, como fato típico e ilicitude estão unidos, formando um elemento só, aí a gente chama de tipo total de injusto. Tipo total de injusto, porque na ideia de tipo penal você une os elementos do injusto, né, que são fato típico e ilicitude. Então você unifica formando um tipo total de injusto. Tá? Ou seja, o que significa na prática? Na prática, para essa teoria, vou colocar aqui na tela, como você está unificando fato típico e ilicitude, na prática significa que se você tiver uma excludente de ilicitude, você exclui todo esse primeiro elemento, fazendo com que o fato seja atípico. Então, por exemplo, para a teoria majoritária, volte comigo para a tela, que é a primeira, que é a teoria tripartida, se você tiver um homicídio em legítima defesa, o que é que você vai dizer? Que eu tenho um fato típico, né, matar alguém, fato típico, tem uma tipicidade de forma imaterial, só que eu não tenho a ilicitude. Por que eu não tenho ilicitude? Porque ele matou em legítima defesa, e legítima defesa é um excludente de ilicitude. Então, para a primeira teoria, quando eu falo em fato típico, ilicitude e culpabilidade como três elementos, se eu tiver o fato típico, se eu tiver um homicídio em legítima defesa, eu tenho um fato típico, mas não tenho ilicitude. Eu tenho um fato típico, eu repito, mas não tenho ilicitude. Tá? Só que para a teoria da ratio essendi, meus amigos, quando eu falo aqui na ratio essendi, quando eu falo no fato típico e ilícito, se eu tiver um excludente de ilicitude, exclui todo esse elemento. E aí eu tenho um fato atípico. Bom,
que acontece? É por isso que Welsel criticava essa teoria. Essa teoria foi defendida por um contemporâneo de Welsel, que foi o Edmund Mesger, né? E Welsel criticava essa teoria dizendo que, olha, para essa teoria, então, matar um ser humano em legítima defesa é o mesmo juízo de valor de matar um mosquito. Veja, realmente, matar em legítima defesa você não vai ser punido, assim como matar um mosquito. Só que matar um mosquito é um indiferente penal. E matar um ser humano não pode ser um indiferente penal, ainda que em legítima defesa. Você tem algum juízo de valor sobre aquilo, que é o que a gente chama de fato típico. Tá? Mas para essa teoria, não. Matar um ser humano e matar um mosquito seria o mesmo juízo de valor, por isso que Welsel criticava essa teoria. Mas na prática, convenhamos, as consequências são as mesmas, porque matar em legítima defesa ou matar um mosquito não vai ter sanção penal. Pelo menos eu digo que as consequências são as mesmas sob o ponto de vista do direito penal, porque não terá pena. Mas sob o ponto de vista do processo penal, matar em legítima defesa, você tem no mínimo investigação. Tá? Bom, mas o fato é que aqui, meus amigos, essa teoria da ratio essendi, que unifica fato típico e ilicitude como se fosse um elemento só, ela é incompatível com a nossa legislação, mas ela tem alguns defensores em doutrina. No Brasil, é uma teoria defendida, por exemplo, pelo professor Juarez Cirino dos Santos, também defendida pelo professor Paulo Queiroz. Então, conta com alguns defensores, mas são em minoria. A maioria defende realmente essa teoria aqui, que é a primeira, que é a teoria tripartida, e é importante a gente lembrar que essa teoria tripartida adota uma visão do tipo penal que não é da ratio essendi, é da ratio cognoscendi, sobre o qual a gente vai falar a posteriori, né? Mas a ideia é essa, é ratio cognoscendi, ou seja, fato típico não é a essência da ilicitude, não são a mesma coisa. O fato típico é o caminho para conhecer a ilicitude. É por isso que a gente diz que o fato típico é presumivelmente ilícito. Só que não é uma presunção absoluta, porque cabe prova em sentido contrário. A gente vai ver isso com mais detalhamento em seguida. O fato é que, só para fechar aqui, a gente colocaria aqui mais uma teoria, que é a teoria defendida por Roxin, né? Klaus Roxin, que é uma grande referência no direito penal mundialmente, né? Um professor alemão com uma grande produção, e que ele vê o crime também como 3 elementos. Só que não como fato típico, ilicitude e culpabilidade. Na visão dele, o crime tem 3 elementos, que seriam o fato típico, a ilicitude e o terceiro elemento ele chama de responsabilidade. Responsabilidade. E o que seria a responsabilidade? A responsabilidade, meus amigos, ela seria constituída da culpabilidade, e a gente teria um outro elemento. Qual seria este outro elemento? Este outro elemento, meus amigos, seria a prevenção. Tá, então o que é que Roxin fez aqui? Ele pegou o conceito de culpabilidade que já existia, né? Quer dizer, crime como fato típico, ilicitude e culpabilidade já existia, mas a essa ideia de culpabilidade ele acrescentou a ideia de prevenção. E aí ele junta a culpabilidade com a ideia de prevenção, formando o conceito de responsabilidade. Roxin é um autor muito benquisto no Brasil. Né? Tem muitas teorias de Roxin que reverberam muito no Brasil. Enfim, né? Ele é referência quando se fala em vários temas. Entre eles, a gente poderia citar aqui insignificância, poderia citar aqui teoria do domínio do fato, teoria da imputação objetiva, entre outras tantas teorias. Né? Ele realmente influencia muito a doutrina brasileira. Mas nesse ponto aqui, a doutrina brasileira majoritariamente não acolhe a ideia de Roxin. E qual é a principal crítica a esse conceito de crime de Roxin, ou seja, essa definição analítica do crime feita por Roxin? Qual é a principal crítica? A principal crítica, meus amigos, vejam só, indubitavelmente, prevenção é um tema muito importante no direito penal. Indubitavelmente é um tema muito importante. Só que tem um problema. O problema é o seguinte, o problema é que prevenção é um tema muito importante, só que a prevenção, meus amigos, indubitavelmente é um tema que diz respeito lá à teoria da pena, a teoria da sanção penal, e não aqui a teoria do crime. Uma coisa é você dizer que é crime, outra coisa é você saber se vai aplicar a pena porque a pena tem finalidade preventiva. Então, Roxin, quando ele traz um conceito lá da teoria da sanção penal para dentro da teoria do crime, ele incorre aqui em uma postura que é alvo de várias críticas doutrinárias.
porque dizem que ele está confundindo conceitos, trazendo para dentro da teoria do crime um conceito que é lá da teoria da sanção penal. É por isso que essa teoria dele não é aceita majoritariamente. Eu reitero aqui, então, que a teoria amplamente aceita no Brasil é a teoria tripartida, tá? E a gente vai analisar o crime dentro dessa perspectiva de uma teoria tripartida, analisando fato típico e ilicitude e, em algum momento, também analisando a culpabilidade, tá? Bom, com isso eu fecho esse bloco e volto daqui a pouco trazendo essa visão panorâmica do crime e analisando os elementos do fato típico da ilicitude. Vamos lá.